Fala, meus jogadores, tranquilidade na paz, como vocês estão? Prateado na voz, bora de vídeo? Desde já desejo um ótimo final de semana para todos vocês. E o vídeo de hoje vamos falar do Roberto Soriano, o tiriça do PCC. Vamos abordar o tema de como ele conseguiu chegar na cúpula e o seu envolvimento com o Birosca e com o GG. Como de praxe, vou deixar meu Pix por aqui. Quem puder fortalecer, fazer essa engrenagem girar, eu agradeceria muito. Meu gato tá doente, como todos vocês sabem. E eu tô gastando uma nota, mano. Tô tirando dinheiro de onde eu não tenho. Tô fazendo esse vídeo rapidão pra vocês, por causa que daqui a pouco eu tenho que levar ele numa consulta, tá ligado, mano? Por isso que vai ser rápido. E eu peço encarecidamente, por favor, deixa o like, o hype, se inscreva no canal, compartilhe. E se possível, você que já é inscrito do canal, se torne membro do canal também, mano. Isso daí ajudaria muita gente. Temos a loja de livro também no canal. Tem 5 livros a qual eu recomendo para vocês. Mas tá bom, vamos parar de perreco, vamos parar de bochicha, vamos pro vídeo? É nóis, tamo junto. Em 2024, segundo o promotor Lincoln da Kia, Tiriça se junta com Abel Pacheco de Andrade, conhecido como Abel Vida Louca, e com Wanderson de Paula Lima, conhecido como Andinho. E eles montam um plano para excluir o Marcola do comando. O plano teria sido elaborado após o Marcola comentar com o policial penal que Tiriça era um psicopata. Galera, Roberto Soriano, ele é paulista. Soriano, tiriça, ele não arquitetou nenhum plano para excluir e decretar o M, certo, mano? O que aconteceu realmente é que ele foi induzido, né, a tomar essa atitude devido às atitudes do M ter feito lá a caguetagem na Federal. Ah, prateado, mas o M ele foi gravado sem autorização, ele tava ali conversando uma conversa de preso com policial. Jogadores, eu não tô falando aqui pra vocês que não existe esse tipo de conversa, certo, mano? Com preso ou com polícia, essas caminhadas. Você não pode ficar falando da vida de segundos e terceiros, ainda mais que obter, né, pros policiais obter provas para condenar o outro irmão ou companheiro. Qualquer outro irmão que estivesse na situação do M hoje teria caído. Eu sempre bato nessa tecla com vocês. Vamos dar prosseguimento aqui no vídeo? Aí vai ter mais entendimento sobre isso. Ele nasceu em 1973 na cidade de São Caetano do Sul, na região da Grande São Paulo. Muito jovem, ele já se envolveu com o mundo do crime e acabou ganhando vários apelidos. Os dois mais conhecidos são Tiriça e Maionese. Tiriça começa no mundo do crime, pessoal, com roubos e ações na região do ABC, junto a Santo André, São Bernardo e São Caetano. É uma região muito rica que fica grudada em São Paulo. Na verdade, a gente chama de Grande São Paulo a região do ABC. Na faixa de idade dos 20 anos, Tiriça foi intimamente ligado a um criminoso muito famoso do estado de São Paulo chamado Edilson Borges Nogueira, conhecido também pelo vulgo de Birosca. E foi junto com Birosca que Tiriça se tornou um dos assaltantes de banco mais respeitados do Brasil. Segundo o jornalista Josmar Josino, que a gente sempre cita aqui, o Josmar ele sempre aparece aqui nos nossos vídeos, Tiriça participou de um roubo cinematográfico nos anos 2000, quando 61 quilos de ouro foram levados de um avião da VASP no aeroporto de Brasília. Foi o maior assalto da época. Esse BO aqui que você está vendo, desse avião da VASP que os caras levaram ouro, né? Ela explica muita coisa dentro da organização, dentro do comando. Uma delas é a atual configuração da cúpula do comando, certo? Esse assalto reuniu alguns integrantes da cúpula do comando. Tanto Tiriça, Birosca, Marcola, Daniel Cego, certo, mano? O Carambola não tava, mas até o... Caralho, mano, como é que é o nome dele? Mano, o Barbará também tava, mano, certo? Fora outros integrantes a qual eu não vou citar aqui. Mas vamos pro vídeo. E repercutiu em todos os principais meios de comunicação até ali. Para você ter uma ideia, galera, esse assalto mudou os protocolos de carregamento de ouro ou dinheiro dentro dos aviões e causou um reforço de transações eletrônicas interestaduais sem a necessidade de carregar ouro ou grana viva. Antes, os caras carregavam, no mesmo lugar que os caras carregavam passageiros, eles carregavam cargas em ouro ou cargas em dinheiro. Então, os protocolos mudaram e os caras pararam de fazer isso exatamente para evitar esse tipo de roubo. E o Tiriça estava nesse assalto, segundo o Josmar Josino. Na verdade,
Nesse assalto, a gente já falou dele aqui no vídeo tanto do Marcelo Borelli quanto no vídeo do próprio Birosca, tá? No dia foram roubados mais de 80 quilos de ouro, mas 23 quilos foram deixados pelo caminho. E eu acho que esse assalto aqui é um caso que vale até um vídeo pra gente fazer, tá? Enfim, vamos voltar pro Tiriça lá. Em determinado momento, galera, no início para meados da primeira década dos anos 2000, o Tiriça vai preso e é inserido no sistema carcerário paulista, junto com seu amigo, mentor, o Birosca. Lá, no sistema carcerário, o Tiriça pega a revolução feita por Marco William. Antes de chegar nesse ponto, né, da revolução em 2002 para 2003, a qual se configura realmente a cúpula do primeiro comando da capital, aqui tem um ponto interessante, né? A proximidade do Soriano, o Tiriça, com o Birosca. A quebrada dos dois era muito próxima, né? Tanto o Diadema, Morro do Samba, quanto São Caetano do Sul, que é a quebrada do Tiriça. E como fala no vídeo, né? O Birosca se torna tipo um mentor do Tiriça. Aí acontece toda aquela revolução em 2002, 2003, certo? O Birosca se encontra na do Estado, mas ele não é batizado. Em 2005, o Tiriça vai e batiza ele. E logo em seguida, que ele vai para Araraquara, passa um monte de lugar e vai parar em W2, ele realmente se fixa na cúpula do comando e começa a caminhar ali com os caras, até quando ele vai de Vasco, né? Mas bora pro vídeo. Erbas Camacho, Marcola. Marcola é um nome muito conhecido porque ele tirou o poder, na verdade, da mão do César Augusto Roriz, Cezinha, e do Márcio Santos Felício, o G-Leão. E distribuiu esse poder para a população carcerária. Vários presos famosos e considerados no sistema receberam um pedaço do poder. Então antes quem mandava quase que totalmente no comando era o Cezinho e o G-Leão, que eles eram os fundadores, só que eles começaram a abusar do poder. O Marcola vai lá, tira o poder das mãos dele e entrega um pedaço do poder para cada preso muito conhecido, famoso em liderança dentro do sistema. Tiriça, que era padrinhado de Birosca, acabou recebendo um alto posto e com a habilidade, né, que ele tinha foi... Não, João Paviotti, o Birosca não era padrinho do Tiriça, pô. Era o contrário. Tiriça era padrinho dele, pra você ver como que as coisas mudam, né? É só isso daí mesmo, tranquilo. Vamos lá. Subindo de posição até virar a sintonia final do comando. A sintonia final, em resumo, é uma espécie de última palavra do comando nas cadeias e fora dela. Junto com o Tiriça, né, subiu nessa posição. Outro cara que subiu nessa posição também foi o Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue. Tiriça ajudou a montar a sintonia do progresso, setor da organização que cuida do comércio de substâncias ilegais. Veja, o Tiriça era muito próximo do GG do Mangue e Birosca. Isso vai ser muito importante para compreender os rumos que o Tiriça vai tomar em contraposição. E para você ver, né, o Tiriça ele vai para Federal em 2012. Nada do que aconteceu ele teve realmente ciência. Ele foi pego de bate-pronto. Quando o baú aconteceu, já chegou para ele. Tanto a caminhada do GG quanto a do Birosca. E tenho plena certeza, mano, que ele guardou um rancor profundo no coração devido a essas duas situações, a qual ele não pôde intervir. E ele também não teve plena ciência do que realmente aconteceu. O líder Marcola. Enfim, o Tiriça é transformado em liderança e acaba, segundo o Ministério Público, comandando o setor mais violento da organização criminosa, o setor responsável por ações criminosas contra agentes do Estado. Segundo o Ministério Público, ok, esses dados são públicos. A voz do Tiriça era tão forte na organização que a Polícia Federal grampeou uma ligação dele e do GG do Mangue pro NEM da Rocinha, à época que o NEM era o chefe supremo lá da Rocinha. Nós temos um vídeo aqui em que a gente escuta o áudio junto e eu vou explicando o que os caras estavam falando, as gírias que eles estão usando, os interesses dele e tal. A gente legendou e vai comentando sobre isso aí. A gente vai deixar no card pra vocês. Não deixe de assistir depois desse vídeo aqui, beleza? Mas pra vocês verem que o Tiriça e o GG eram muito próximos. Tanto que na ligação, o Tiriça falou, olha, aqui é a palavra final do comando. Quem que tá falando aí? Na ligação, no começo, era um assessor do NEM. Muitos de vocês devem ter acompanhado esse áudio. Já rola muito tempo aqui dentro da internet, né? O NEM da Rocinha se encontrava na rua, né? E mesmo assim ele usava porta-voz pra falar e pai e tal. O Tiriça e o GG, eles ficaram bravos, que não queria falar com o porta-voz, queria falar diretamente com ele. Na hora que eles se apresentaram, falando que era a final do comando, o Ney vai e entra na linha com eles. Eles desenrolam ali, pai e tal, fala do Beira-Mar, alguma coisa assim, e bola pra frente. Anos depois, o Ney vai preso, ele toma um golpe de estado do 157, né?
deu lá pro vermelhou tudo, a Rocinha e tal. E nesse momento a irmã do Ney, ela viaja para São Paulo para pedir apoio pro comando. E naquela ocasião, eles mandam alguns integrantes, alguma caminhada, tentaram fazer alguma logística para tentar retomar a Rocinha, mas sem conhecimento nenhum, muito difícil eles fazerem qualquer coisa, né? E é isso. Aí o Ney pega o telefone e na hora os caras começam a debater. E o Tirissa, galera, foi um dos primeiros líderes finais da organização a ser enviado para os presídios federais. Ele foi colocado no sistema em 2012. Quem acompanha nosso canal sabe a rigidez desse sistema. Mas para quem não acompanha, vale uma explicação importante. O sistema penitenciário federal é bastante disciplinado. O preso tem apenas 2 horas de banho de sol por dia. E a cadeia se resume a disciplina e mais disciplina. As fugas são muito difíceis. Só agora, em 2024, que ocorreram as primeiras. É o regime que os presos colocam como enlouquecedor. Dentro do presídio federal, segundo a justiça, Tirissa foi responsável por mandar tirar a vida de funcionários do sistema penitenciário federal. Entre eles, a psicóloga Melissa de Almeida Araújo, que residia em Cascavel, no Paraná, e trabalhava no presídio federal de Catanduvas. A execução de Melissa mexeu muito com todo o sistema penitenciário. Depois disso, Tirissa entrou de vez no radar. Um outro funcionário também foi executado. O nome dele era Alex Bellarmino. Ele era de Brasília, mas estava no Paraná ali para dar um curso de tiro. Foram 2 baixas pesadas para o sistema penitenciário federal. Inclusive, a execução da pobre da psicóloga foi uma coisa que revoltou muita gente, né? Ela estava no carro com a filha de 10 meses e com o marido, que era policial civil, e o marido enfrentou os caras e conseguiu derrubar pelo menos um deles, mas infelizmente a Melissa faleceu. Em 2017, policiais penais e a direção do presídio de Brasília confiscaram um livro que estava sendo escrito por Tirissa e não deixaram os escritos originais saírem da penitenciária. O livro se tratava de um romance literário em uma época medieval. Tirissa falou no livro sobre batalhas, reinos, reis, plebeus e muitas outras simbologias do período. Para a direção do Senapen, né, que é o sistema que cuida das penitenciárias federais, o livro não poderia sair dali, pois seria uma forma de comunicação em código, que poderia desencadear outros ataques contra autoridades e agentes de segurança. Tirissa ficou revoltado com a situação. Aqui, pessoal, nós chegamos na vida do Tirissa até 2017. E agora já está na hora da gente falar da divergência que ele tem com o Marcola. Considerado, né, o Marcola que é considerado um dos maiores líderes da história do comando. Tirissa, como suposto número 2 em uma determinada época, parece sempre ter visto Marcola como alguém com mais privilégios. Marcola foi para o sistema penitenciário federal bem depois do Tirissa. Além disso, Marcola não salvou Gigi do Mangue da execução. E por que será, né, mano, que o M recebia todos esses privilégios, mesmo sendo o número 1, outros integrantes já teriam ido para federal e ele não. Esse foi um acordo que o M fez lá em 2006, certo, da época da Mega Rebelião, que incluía sua permanência no estado de São Paulo, sem ir para as federais essa caminhada. Poderia ir para o RDD, certo, de Presidente Prudente, mas fora de São Paulo, fora do estado, ele não poderia ir. Ah, e deixando frisado, ele conseguiu esse acordo através de muito sangue inocente, certo? Tanto das vítimas dos atentados e também do sangue dos criminosos a qual efetuaram toda aquela guerra na rua em 2006. Um evento que foi descrito para acabar com a opressão dentro do sistema penitenciário acabou prejudicando toda a população carcerária e só favorecendo uma pessoa, que é o M, a qual ele foi submetido. GG era muito amigo do Tirissa. Também teve uma importante treta entre Marcola e o Birosca, o grande mentor do Tirissa. O Birosca foi executado em Presidente Venceslau e até hoje a execução não foi explicada direito. Na época foi ventilado que Birosca havia perdido a amizade com Marcola e o acusava, na verdade acusava a esposa do Marcola de colaborar com agentes de segurança. Isso não tem comprovação, tá, galera? Mas o que os jornalistas e investigadores dizem é que essas questões desencadearam a execução do Birosca e aí o Tirissa acabou pegando uma revolta maior. Em 2024, segundo o promotor Lincoln Garcia, Tirissa se junta com Abel Pacheco de Andrade, conhecido como Abel Vida Louca, e com Wanderson de Paula Lima, conhecido como Andinho. E eles montam um plano para excluir o Marcola do comando. O plano teria sido elaborado após o Marcola comentar com o policial penal que Tirissa era um psicopata. Mas a tentativa de expulsão não deu muito certo e causou um dos maiores rachas
da história da organização. Nós não vamos nos aprofundar nesse momento nisso, da história do racha, pois vai sair um vídeo, ou já saiu, né, dependendo do horário, do momento que você estiver assistindo, sobre o assunto em nosso canal. Se já saiu, vai estar no card aí pra vocês. Se ainda não saiu, tá próximo de sair. A gente pretende lançar esse vídeo do Tiriça uns 3 ou 4 dias antes de ser lançado esse especial sobre o Racha que a gente tá falando, para que você conheça os personagens. Tem um vídeo também aqui no canal sobre o Andinho, para vocês entenderem esse outro personagem bastante importante, e tem um vídeo sobre o Marcola também, e esses dois eu vou pedir para colocar no card, para que vocês possam assistir também, depois de terem passado por esse vídeo aqui, para você ter uma noção um pouco mais completa do que a gente tá falando. E é isso, essa é a vida do Tiriça, lógico, bem resumida e de acordo com as informações públicas que nós temos. Aqui não existe informação privilegiada. E eu peço desculpa pro meu público, né, mano? Que eu falei pra vocês que eu ia fazer o vídeo do Tiriça. Ainda vou fazer no meu modelo de vídeo, essas caminhadas. Mas como eu falei pra vocês, hoje tá um pouco corrido. Tô fazendo esse vídeo nas pressas. Por causa que meu gato tá doente, mano. Ele passou por 2 procedimentos lá de colocação de... Mano, bagulho na urina, tá ligado? Ele tá com obstrução urinar. E eu tenho que levar ele no veterinário, mano. Já tá uns 3, 4 dias nessa guerra, mano. Tomara que ele fique bem, certo, mano? Peço apoio de vocês. E é nóis, tamo junto. Até a próxima. Fui.